Nosso culto ao Senhor. Pedir às crianças para ficarem quietinhas, os adultos também. Pedir a vocês hoje para sentar um pouquinho na frente, tá? Quem está aí atrás, vamos sentar bem na frente, por favor. Isso, vamos sentar bem na frente, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, por favor. Livro de Salmos, capítulo 100. Todos acharam? Salmos número 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-o diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Graças a Deus, queridos. A fidelidade do Senhor, ela é imensa. E porque o Senhor é fiel, nós estamos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor. Mas, além desse salmo dizer que nós precisamos servir ao Senhor com alegria, também nos diz que nós, no versículo 4, nós precisamos entrar nos seus atos com ações de graça. Precisamos render graças ao Senhor, bendizer o nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar primeiramente, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Então, irmãos, vamos orar nesse momento. Logo após nós vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, vamos bendizer ao nosso Deus, o nosso grande Senhor, digno de glória, de honra e de louvor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Pedimos agora a presença do Senhor em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a te servir com alegria. Nos ajude, Senhor, a nos apresentar nessa noite com cântico. Nos ajude a entrar, Senhor, nos teus atos com ações de graças. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nessa noite. Receba a glória que a ti pertence, Senhor. Visita os nossos corações nessa noite. Que a tua graça venha sobre nós. Que a presença do Senhor venha sobre nossas vidas. E que possamos contemplar a formosura do Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. Bendito é o Senhor para sempre. Se conosco, Senhor. Se com a tua igreja. Te bendizemos e te louvamos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmão. Vamos louvar o Senhor. Chamar os irmãos aqui à frente. Louvor. E aproveite agora. Abra o seu coração. Abra os seus lábios. E louve o Senhor da sua vida. Amém? Boa noite, queridos. Vamos começar esse momento de louvor dizendo o quão grande é o Senhor. Grandioso, grandioso és tu. Todas as coisas que a gente vê quão maravilhoso tem sido o Senhor. Na quarta-feira, a gente estava lá no vôlei da juventude e as crianças estavam brincando assim na beira do mar.
Aí eu falei para ele assim, olha para lá, vê se você vê o que vocês veem. É muita água, né? Eles, em todo o tempo que a gente vê isso aí, a gente agradece ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. Vocês acham que isso aqui foi montado? Eles, não. Eu falei, não, isso é obra do Criador. Então vamos louvar esse grandioso Deus. So
altares do Senhor com ações de graça. Como o pastor mesmo leu aqui na frente, entrai por suas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A gente não combinou não, tá? Não combinei com o pastor. E ele não falou nada para mim que ele ia falar esse cântico. Mas o hino que nós vamos cantar agora fala exatamente esse versículo. Que nós possamos cantar realmente, de fato, com muita alegria, que o Senhor é bom e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E de geração em geração, a fidelidade do Senhor. E
não existe prova melhor para provar a bondade e a misericórdia do Senhor. Não existe. E nós temos passado por dias muito difíceis, né, meus irmãos? Dias de embates, dias de discussões. Mas uma pergunta que eu tenho me falado muitas vezes é: será que o que eu estou falando agrada ao coração do Senhor? Será que o que eu estou fazendo agrada ao coração do Senhor? Essa tem que ser uma pergunta que o cristão tem que carregar consigo. As minhas atitudes servem para louvar ao Senhor? Servem para adorar a Deus? Hoje à tarde até eu estava comentando com as meninas que eu vi uma postagem sobre uma pessoa, falando sobre um candidato específico, mas ela não estava simplesmente criticando o candidato. Ela, como cristã, criticou o cristão. De manhã você fala que fulano é isso e de noite você levanta a mão para adorar o Senhor. Nós fazemos parte do mesmo time. O time do Senhor, independente de candidato A, de candidato B. Mas em tudo, as minhas atitudes devem louvar a Ele. Que as minhas atitudes não sirvam para afastar aquele que de repente poderia se aproximar do Senhor por uma eleição. Ou por coisas simples que acontecem no dia a dia. Então, que cada passo que você der, que cada palavra que você falar, que cada música que você cante, sirva realmente para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vivemos dias muito difíceis, que nós estamos espetados a falar alguma coisa, mas que a gente possa ter a sabedoria de Salomão e nos calar quando nós precisamos nos calar. Esses dias eu falei pro meu marido: eu estou igual aquele macaquinho. Muitas vezes a gente se cala para não falar aquilo que desagrada o coração do Senhor. Muitas vezes a gente se faz de surdo para não ouvir aquilo que vai ferir o meu coração e desagradar aquilo que Deus quer. E tapo os meus olhos para não ver aquilo que vai ferir o outro, vai ferir a minha fé. Então que a gente possa refletir durante essa canção. Se o que eu faço, onde eu estou, tem realmente servido para adorar e louvar o nome do Senhor. Cada frase que eu falo
possamos resplandecer a tua luz, Senhor. Que nós possamos salgar, Senhor, e fazer diferença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu desejo no nosso coração, Pai. Esse próximo cântico diz que muitas das vezes a gente quer a resposta imediata, que a gente determina qual é o final, mas o final depende do Senhor Jesus. Jesus é o nosso plano melhor. Jesus é quem determina o momento que todas as coisas vão acontecer. E quando a gente pensa assim, Senhor, está demorando muito, já era para ter vindo a resposta, a gente está muito enganado. Porque o Senhor, Ele não chega atrasado. Ele chega no momento certo. Independente das coisas que estão acontecendo, a resposta vem do Senhor. O Senhor vem e traz paz para o nosso coração. E a gente consegue descansar na resposta certa que vem do Senhor. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem no olhar e não deixar que a
cientes que o teu plano é o melhor plano. E nos renderamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós só queremos a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Irmãos, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, vamos trazer agora ao altar do Senhor e vamos fazer isso com amor. Amém? Quero orar nesse momento e logo após vamos trazer nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui te louvando, te bendizendo. Agora, Senhor, nos ajude, nos dê amor a ti, nos dê fé, Senhor, para que possamos trazer ao teu altar aquilo que pertence ao Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Sê conosco, Senhor, sê com cada um de nós. Te bendizemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos então louvar o Senhor e vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, em nome de Cristo. E vamos continuar dizendo, Senhor, o quanto nós temos sido gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem suprido as nossas necessidades, nos dando amigos, famílias que nós amamos e cuidam de nós. Vamos continuar louvando o Senhor? Me
satisfeito, Senhor. O Senhor verdadeiramente é o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa existência, Pai. Obrigado, Senhor, pelas ofertas trazidas da Tua casa, Senhor. Supre, Senhor, as necessidades dos Teus filhos e da Tua igreja. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos chamar as crianças? Amém. Vamos orar com as crianças então? Vamos levantar nossas mãos e abençoá-las em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos nossas mãos para abençoar as crianças. Muito obrigado por elas, Senhor. Que o Senhor continue a sustentar a cada uma delas. Abençoe, Senhor, seus pais, sua família. Que a bênção do Senhor sustente a cada criança e cada família. Seja com elas agora, no culto que irão participar. Que o nome do Senhor seja honrado, Senhor. Seja com elas em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir bem devagar. Tem uma personagem nova hoje aqui na área. Olá, boa noite. Então, apesar de estarmos escassos, temos algum convidado hoje aqui à noite? Alguém que esteja vindo pela primeira vez? Temos convidados? Enfim, então vamos trazer nossos convidados. Sei que hoje está um dia crítico, atípico, mas vamos estar convidando pessoas para vir tanto no culto, no projeto de base, e em qualquer programação que a gente possa estar alcançando mais almas para o Senhor, né? Então vamos lá, nossos cultos. Terça-feira temos o culto de oração às 18 horas da noite. Quem puder estar aqui, tem sido uma bênção para estar lá. Irmãos, terça-feira vamos estar aqui buscando ao Senhor. E eu gostaria de fazer um convite a você que está aqui. Seja você que pode, né? Por fé mesmo. Se você tem um testemunho para dar, e às vezes precisa dar, você gostaria de dar e não consegue um espaço, um lugar, eu gostaria que, além de orar, que você pudesse vir terça-feira, para que você pudesse testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Então, terça-feira, vamos estar aqui orando, buscando o Senhor, e vamos abrir um espaço também para que você possa trazer assim uma palavra para a igreja de edificação e testemunho. Eu sei que ela vai chegar lá, não precisa ficar lá e cá. Deixa eu adiantar aqui uma coisa. Hoje não teve culto de manhã, certo? Mas semana que vem, se Deus quiser, vamos estar aqui. E eu gostaria que você não esquecesse que vamos ter consagração às 9 horas da manhã. Não esqueça, tá certo? Domingo que vem não vai ser 9 horas, vai ser 9, não vai ser 9h30, vai ser 9 horas. Então, por favor, agende aí, não esqueça, fale com os seus irmãos. Domingo que vem, consagração às 9 horas da manhã. Amém, queridos? Amém? Amém. Tá certo. Então é isso, gente. Vamos em terça, as pessoas que tiveram um testemunho, eu sei que vai ser muito edificador para aqueles que estão aqui. E aí, na quinta de manhã, a gente tem a manhã de oração às 8 horas da manhã. Também é um momento que os irmãos têm vindo aqui, aqueles que podem estar aqui, e tendo um momento de oração aqui com os irmãos. E domingo, como o pastor falou, teremos consagração às 9 horas da manhã. Não se esqueçam, né, se programem. E à noite teremos a ceia do Senhor. Fonoaudiologia, procurar a ministra Evangelina, que no momento não está aqui, mas eu sei que todo mundo sabe quem é. Quem não souber, é só procurar a gente vai te informar. Relógio de oração, como todos têm, a maioria menos, eu acho que já estou sabendo, a gente tem um relógio de oração que funciona. Cada membro da igreja que desejar participar, pega 15 minutinhos do dia para estar orando. Por alguns motivos que estão elencados ali, que a família, enfermos, desempregados, a nação, finanças do projeto e a direção de Deus para a nossa igreja local. Essa semana a gente fez um relógio de oração até um pouco especial, né? Que fomos, vamos dizer assim, desafiados a estar orando pela nossa nação pelo dia de hoje.
Peço também que vocês continuem orando hoje, porque a gente ainda vai ter o resultado. Vai ser um momento que, de repente, os resultados tragam alguns tipos de conflitos, então a gente tem que estar vigiando e orando, irmãos. Não deixem de orar pelo Brasil ainda, porque as coisas ainda estão bem problemáticas. E retiro de jovens. Então, como vocês estão sabendo, já tenho avisado aqui há bastante tempo, teremos o retiro de jovens em novembro. E todos aqueles jovens que desejarem participar podem falar comigo. Será no dia 1, 2, 3 de novembro, que é o feriado que vai ter. E a gente vai sair daqui quinta-noite e voltar sábado à tarde. Por que a gente vai fazer isso? Porque no domingo tem Enem. Então, se tiver algum jovem que for participar, a gente está voltando antes para não ter esse problema. Então, o valor está 220 e aqueles que desejarem participar, entrem em contato comigo, sem mais delongas, né? E cantina, é isso? Não, vai ter cantina? Alguém sabe dizer? Não sei, então vai ser uma surpresa, gente. Se tiver, a gente vai ser surpreendida. E retiro de carnaval. Irmã Priscila vai falar. Então, temos falado todos os domingos, né? Mas hoje nós temos uma novidade para você. O local do retiro já foi definido. Semana que vem nós vamos trazer fotos. Como a gente disse, vai ser o retiro raiz. Então, assim, nós temos 5 camas, nós temos alguns que vão dormir em colchonetes. Mas para isso nós fizemos isso para exatamente chegar no valor que a gente pudesse arcar. O que a gente está pedindo é que, como a gente decidiu fazer só no projeto São Gonçalo, nós temos vagas reduzidas. Então, nós nós só temos mais 20 vagas. Então, se você quer ir ao retiro por fé, você só tem essas 20 vagas para se encaixar. E, Priscila, olha, eu agora não tenho dinheiro, vem conversar com a gente. Eu não vou dizer para você assim, a gente vai pagar, porque a gente também não tem, todo mundo está com dificuldades, mas a gente pode procurar meios para a gente conseguir o valor juntos, tá? Nós e vocês, juntos, para chegar ao valor do retiro. Agora, não deixem para a segunda hora, irmãos, por quê? Diferente dos outros retiros, nesse retiro a gente não vai poder encaixar ninguém em cima da hora. Porque nós temos um número limite de pessoas para colocar dentro do sítio. Então, se chegou ao número limite de membros, e chegar lá em janeiro e falar assim, Priscila, agora eu quero ir, e a gente não tiver, infelizmente a gente vai falar para vocês assim, irmãozinho, fica para o carnaval de 2020, porque esse ano não dá mais. Então, assim, a gente está fazendo esse pedido para vocês virem falar com a gente. Algumas pessoas já colocaram o desejo, mas assim, não vieram fechar, dar o nome. E nós hoje precisamos disso, nome. Por quê? 20 vagas são poucas. São pouquíssimas. E se você não correr, pode não dar tempo. Semana que vem, então, há um sítio aqui em Itaboraí, pertinho. Não é muito distante. Então, corre, que pode ser tarde demais quando você não se der conta, né? E a gente está pedindo para aquelas pessoas que deram o nome, que puder começar a fazer o pagamento, pelo menos de R$50, que a gente precisa da entrada do sítio. E para isso a gente precisa estar com o dinheiro em mãos. Como vocês sabem que a gente vai fazendo dinheiro, nós hoje não temos o dinheiro, nós vamos pela fé. Tá? Então, você que deu o nome, procura a Tabata, procura a Raíssa, procura a Paula, procura a mim, Dudu, que somos da comissão, para poder adiantar com a gente a primeira parcela, tá bom? E semana que vem a gente traz para vocês fotos do sítio, certo? Amém, irmãos? Tá fraco, amém. Tá certo. Não esquecendo, queridos, também projeto de base, ok? Grupos pequenos, não esqueça, nós vamos voltar com esses assuntos depois, tá? Então você está sendo convocado e convidado a participar de um grupo pequeno que acontece na casa de alguns irmãos e jovens e adolescentes também. Adolescentes aqui na igreja, jovens na casa do Dudu e da Raquel, tem na casa da irmã Marilene, né?
e na casa do nosso irmão Rogério e a Débora. Quem mais? Inês, na casa de Inês, na casa de Cida e na casa da mãe do Jefferson, né? Da Helena, certo? Nós vamos voltar depois a esse assunto, mas gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Todos acharam? Josué 24. Vou para vocês que ontem eu fiz um outro casamento e falei desse texto também. Eu acho que esse mês passado, né? Nós batemos recorde na igreja, né? De fazer casamento. Então vamos lá. Fica um tempo sem tempo, mas quando tem bastante. Bom, irmãos, Josué 24, vamos ler versículos 14 até o 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais e aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também servimos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto direto em Siquém. Até aí, irmãos. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra penetra onde ninguém pode penetrar. Ela é viva. Ela, Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer. A Tua palavra é poderosa, Senhor. E pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, a misericórdia do Senhor. Sê conosco nessa noite. Nos ajude, Senhor. Fale ainda mais aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos falar essa noite no tema: qual tem sido as nossas escolhas?
Novamente, qual tem sido as nossas escolhas? Este texto nos faz, queridos, lembrar que precisamos fazer escolhas, não é? Esse versículo 15 então fica muito claro. Josué convocando o povo a fazer escolhas. E nós somos impelidos a fazer escolhas, irmãos, com desejo ou sem desejo. Quantas vezes nós precisamos escolher? Aliás, hoje foi um dia que nós precisamos escolher, né? Eu acho que, se não todos, quase todos, tivemos que escolher um candidato, ou vários. A escolha faz parte da vida. E nós precisamos aprimorar as nossas escolhas, melhorar as nossas escolhas. Precisamos fazer isso com a graça do Senhor. Ou seja, em situações diversas, nós precisamos escolher. Precisamos fazer escolhas assertivas. Você pode fazer uma escolha se você vai comprar um carro ou não. É uma escolha. Se vai comprar agora ou não vai comprar. Não é? Se você vai comprar uma casa ou não. Um apartamento ou não. Se você vai namorar ou não. Se você vai casar ou não. Se você vai ter filhos ou não. São escolhas, decisões que nós temos que fazer ao longo da vida. Aliás, para você vir hoje ao culto, acho que você fez escolha. Se você ficaria em casa ou se você viria à casa de Deus. E quem sabe você fez escolhas. Qual a roupa que eu vou hoje à igreja? Vou de tênis ou vou de sapato? Não é? Ou sandália? Se eu vou de roupa azul, preta, rosa, enfim. Você teve que fazer uma escolha hoje para chegar até aqui. E agora que você está aqui, que você chegou aqui, você tem que fazer uma outra escolha. Se de fato você está aqui, olhando para frente, ouvindo a palavra de Deus, ou se você vai fazer uma escolha de estar longe daqui. Irmãos, quantas vezes nós entramos na casa de Deus e estamos aqui dentro, mas nós não escolhemos ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós fazemos uma aparência boa, estamos olhando para frente, para quem está falando, mas a nossa mente está longe, pensando em outras coisas, desviando a nossa mente, principalmente, irmãos, se a palavra confronta a cada um de nós. Nós, em um mecanismo de escape, começamos a pensar em outra coisa. Mas nessa noite eu peço a Deus que Ele nos ajude a escolher, a ouvir a sua voz, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Amém? Porque é muito fácil, irmãos, a gente usar de outras estratégias e não conseguir estar atento àquilo que Deus deseja nos falar. Josué, nesse texto, estava prestes a morrer. Estava bem idoso, velhinho, né? Se você olhar depois no versículo 29, você vai ver que Josué faleceu com 110 anos. 110 anos. Viveu bem. Mas quando ele percebeu que ele estava prestes a morrer, ele fez o quê? Reuniu o povo e deu algumas instruções a este povo. E falou a este povo. Ele reuniu o povo para dar instruções e para renovar a aliança com Deus. Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, sobre aliança. Nesse texto você pode perceber que o povo de Deus já havia conquistado a Canaã, a terra prometida, e cada tribo conseguiu alcançar o seu espaço
conquistou a sua terra, entrou para usufruir daquele lugar abençoado, de promessa de Deus para aquele povo. Então, o povo já havia entrado naquela terra, mas Josué percebeu um perigo, caso o povo não permanecesse fiel ao Senhor. E você pode ver no versículo 20, vamos ler, mas Josué percebeu esse grande perigo, porque quando o povo não permanecia fiel ao Senhor, muitas coisas, irmãos, acontecia no meio do povo. Josué colocou para eles de que se eles não perseverassem, aquela terra que eles conquistaram, essa terra iria se perder, e eles iriam sofrer por isso, porque eles não perseveraram na presença do Senhor. Vamos ver aí o versículo 20, diz assim: Josué falando ao povo: se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Josué estava alertando aquele povo sobre fidelidade com Deus, sobre andar com o Senhor, porque Josué conhecia aquele povo que dizia muitas vezes que queria caminhar com Deus de lábios, de boca, mas o coração muitas vezes se desviava da presença de Deus. Mais tarde, o povo que havia firmado aliança com Deus quebrou o pacto. Vamos ver aí, versículos 16 e 21. O povo tinha o quê? Firmado a promessa, ou seja, o seu pacto com Deus. Veja aí o versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então eles disseram: longe de nós fazer tal coisa. O versículo 21 nos diz também assim: então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Olha só, irmãos, o povo disse isso: não, Josué, fica tranquilo, nós vamos perseverar, nós vamos ser assim fiéis ao Senhor. Então, irmãos, se você estudar o livro seguinte de Juízes, você vai ver que o povo voltou atrás. O povo que prometeu a Deus que iria andar com ele, na presença dele, esse povo voltou atrás. O povo se afastou do Senhor, dando lugar a outros deuses. Um período de 330 anos, irmãos. Os juízes, o período dos juízes. E eles foram entregues nas mãos dos inimigos. Eles sofreram porque eles voltaram atrás. Um detalhe importante também, queridos, sobre nossas escolhas assertivas. Precisamos fazer escolhas no sentido de servir a Deus melhor. Todos nós precisamos fazer escolhas todos os dias, no sentido de servir ao nosso Deus de uma forma melhor. Você já leu mais uma vez? Lê o livro 14, o versículo 14 comigo. Diz assim: Josué alertando o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Olha só, queridos, Josué, inspirado por Deus, sabia que havia deuses estranhos no coração do povo. Deus inspirou o seu servo
E ele sabia que, embora o povo falasse de boca, que estava atento ao Senhor, mas Deus conhece profundamente o coração de cada um de nós. Aquilo que nós falamos para Deus, falamos para as pessoas, se o nosso coração ele é íntegro, ou se nós estamos muitas vezes falando com o nosso coração contaminado. Uma observação importante, irmãos: o nosso coração não há lugar para dois tipos de sentimentos. Guarde isso. O nosso coração não há lugar para dois tipos de sentimentos e de adoração. Não tem como eu adorar a Deus, o Senhor, e querer adorar outras coisas, outros deuses. Esse lugar é só do Senhor. Ninguém pode ocupar esse espaço que pertence a Deus. Este lugar precisa ser de Deus. E quando outra coisa ocupa esse espaço, não vai dar certo. Não dá certo. Muitas coisas acontecem porque o espaço de Deus é o espaço dele. Amém, queridos? O versículo 15 nos diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais está o da além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja bem, Josué estava alertando o povo a fazer uma boa escolha. Eles estavam vivendo sob a influência dos costumes dos antepassados e do meio social que eles estavam inseridos. Josué, nesse versículo 15, diz: olha, tem os seus pais, os vossos pais, os antepassados, e tem a terra que vocês estão agora vivendo. Ou seja, influência do passado, lá de trás, e influência de hoje, daquilo que vocês estão vivendo neste momento. Então, irmãos, em cima disso, nós vamos meditar um pouco mais em alguns aspectos dessa noite, tá? Um aspecto interessante também é que precisamos identificar os deuses estranhos que permeiam nossas vidas. E precisamos não apenas, irmãos, perceber, identificar, mas precisamos retirá-los. Ok? Precisamos identificar os deuses estranhos que permeiam as nossas vidas. Porque às vezes, irmãos, eles estão aqui presentes e nós não estamos percebendo exatamente, achando que é normal, natural viver assim. Mas a palavra do Senhor nos chama perto nessa noite para que possamos atentar para isso, despertar para isso. Vejam bem o versículo 23 mais uma vez: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Vejam bem, eu quero nessa noite, irmãos, pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que nos ajude a identificar em nossas vidas aonde esses deuses estranhos estão acontecendo. Porque, irmãos, nós precisamos de uma ação de Deus, de um agir do Senhor, do seu Espírito, para que de fato possamos perceber qual os deuses que têm feito parte de nossas vidas. Josué não estava convencido da declaração do povo. Josué estava inquieto com aquela declaração, com aquelas declarações. Diz: ídolos que estavam no meio do povo, diz assim esse versículo, precisava ser lançado fora. Ídolos no meio do povo que precisava ser lançado fora. Diz: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E diz o versículo ainda: inclinai o coração
ao Senhor. Novamente, irmãos, a gente lê e a gente não consegue prestar atenção. Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Olha só, lança fora, joga fora esses deuses estranhos. Inclinai o coração ao Senhor. Vejam bem, queridos. Enquanto não retirar o ídolo, enquanto o ídolo estiver presente, o coração não vai estar inclinado ao Senhor. Que coisa, né? Enquanto o ídolo fizer parte de nossas vidas, nós não vamos, o nosso coração não vai se inclinar ao Senhor. Por isso que diz esse versículo, não diz ao contrário, diz assim: inclinai o coração ao Senhor e tirai fora os ídolos. É necessário, irmãos, identificar se estamos vivendo com esses ídolos em nossas vidas. E aí sim, retirando esses ídolos, uma ação de fé, aí sim, o nosso coração vai se inclinar ao Senhor, automaticamente. Quantas vezes eu ouço pessoas assim: mas meu coração está longe, meu coração está triste, está longe de Deus. Triste pode estar, qualquer pessoa pode estar triste, não é? Mas eu digo nesse sentido de estar longe do Senhor, caminhar longe do Senhor. Irmãos, quantas vezes caminhamos longe de Deus, porque nós precisamos ter uma atitude de tirar os ídolos do nosso coração. Isso é uma idolatria. Esses ídolos se constituem em uma idolatria. Às vezes nós achamos que idolatria é uma imagem, não é verdade? Lógico que é também. Você se deitar, você se inclinar diante de uma imagem. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos imagem diante de nós, na nossa casa, no trabalho, na igreja, mas muitas vezes, irmãos, podemos estar carregando ídolos dentro de nós. Ídolos dentro de nós, que precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a identificar. São os deuses estranhos. O que é esses deuses estranhos? Essa idolatria? Tudo que ocupa o lugar do Senhor em nossas vidas. Lembra que eu falei antes? O lugar é de Deus. E se tem outra coisa ocupando esse espaço que é de Deus, isso é uma idolatria. Lembre-se, o lugar pertence ao Senhor. O nosso coração pertence ao Senhor, precisa pertencer. E se tem outras coisas ocupando o espaço que é de Deus, tem alguma coisa errada. Então, queridos, existe idolatria de várias formas. Eu notei aqui algumas para não esquecer. Esses deuses estranhos, muitas vezes nós colocamos pessoas no lugar que é de Deus. Idolatramos pessoas. Tem igrejas que fazem isso até em relação ao pastor. Idolatra o pastor. Se o pastor não for à igreja, não vai. Se o pastor não pregar, ele também não vai. Isso, irmãos, chama-se o quê? Idolatria ao homem. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém? Ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, idolatria ao próprio trabalho. Trabalhar é bom, é bênção de Deus o trabalho, mas o trabalho não pode ocupar o lugar que é do Senhor. Quantas vezes idolatria da própria profissão? A profissão é bênção de Deus, mas nada pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Quantas vezes algumas pessoas colocam jogos nesse lugar?
a internet nesse lugar. Muitas vezes, vícios sexuais, a pornografia, são deuses estranhos que ocupam o coração de muitas pessoas. Irmãos, voltando ao texto, Deus sabia que a idolatria estava lá, naquele lugar, naquele povo. Porque Ele, o Senhor, vê todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. E não tem como fugir do Senhor. Porque Ele conhece tudo e conhece todos o pensamento de todos nós. Um outro aspecto que eu quero falar nessa noite: precisamos servir ao Senhor, amando o Senhor, obedecendo ao Senhor. Lembre-se, nós devemos ao Senhor muitas coisas, mas devemos o amor ao Senhor, obediência ao Senhor. Todos nós, irmãos, precisamos fazer isso. Eu lembro que eu comecei hoje falando que você teria que tomar uma atitude nessa noite, e uma delas é prestar atenção aqui, não é? Porque muitas vezes é muito fácil a gente perder o pique, muito mais quando o assunto não está tão bom assim, não é? Falar do amor de Deus é muito bom, irmãos, mas falar daquilo que Deus tem para nós também é necessário para as nossas vidas. Então, queridos, esse ponto que nós devemos a Deus, o nosso amor, a nossa obediência. Volte a sua página aí, no capítulo 23 de Josué, por favor. Vamos ler o versículo 11. Josué 23, versículo 11. Josué fala ao povo assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Olha só, queridos. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Ou seja, irmãos, guardar o coração, guardar o íntimo, guardar o ser, guardar a alma. Há pouco tempo atrás, eu sei que eu falei aqui na igreja, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, irmãos, para que eu possa amar ao Senhor, eu preciso o quê? Guardar a minha alma, meu coração, porque meu coração ele é perverso, ele é ruim. Eu preciso trabalhar esse coração na presença de Deus, para que eu possa amar de fato ao Senhor de todo o meu ser. Vamos ver também, por favor, bota aí uma folhinha para marcar, mas vamos ver lá em Deuteronômio, por favor, capítulo 6. Volta a sua página aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, Ele é o único Senhor. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha só, irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para que possamos amá-lo. Amém? Quantas vezes, irmãos, nós abrimos nossos lábios, cantamos aqui que amamos o Senhor, mas muitas vezes o nosso coração está longe de Deus. E nós precisamos, irmãos, amar o Senhor. E lembre-se que eu falei antes, eu
não consigo amar a Deus se tiver ídolos dentro de mim, se tiver outras coisas ocupando o espaço que é do Senhor. Mas o Senhor tem chamado a cada um de nós para que possamos amá-lo, para que possamos obedecê-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Gostaria de abrir em Samuel, 1 Samuel, você conhece bem essa passagem? 1 Samuel capítulo 15. Samuel capítulo 15, versículo 22. Essa palavra foi dita a Saul. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Irmãos, uma coisa que Deus tem prazer em nossas vidas é quando nós obedecemos a sua palavra, obedecemos a sua voz. Irmãos, muitas vezes nós queremos fazer até mesmo sacrifícios, às vezes jejum prolongado. Não, eu sou contra jejum, a jejum é uma bênção, por favor, todos nós precisamos jejuar. Mas tem pessoas que andam no campo de sacrifício. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, não é sacrifício, é o que? Obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, o coração de Deus se alegra e bênçãos chegam às nossas vidas. Então, queridos, precisamos escolher obedecer ao Senhor, e esta é a nossa vitória, irmãos. Mas pulando mais um pouquinho, irmãos, tem um outro aspecto nessa noite, que é escolher cuidar da família. Nesse versículo 15, capítulo 24, versículo 15, Josué proferiu algo muito importante. Ele falou: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. No casamento do irmão Jefferson, né? Nós falamos sobre esse versículo. Irmãos, cuidar da família é algo importantíssimo, e a palavra de Deus nos inspira sobre isso. Preste atenção: quando uma família decide servir ao Senhor, ela precisa se dispor a romper com as influências do passado e até mesmo do presente, da sua própria história, do que ela viveu, como já falei, e do que está vivendo agora. A influência do meio, a sociedade, muitas vezes até a própria família atual. A família não está condenada a viver sob influências dos costumes dos antepassados, daqueles que ficaram para trás da história, né? Muitas vezes, irmãos, na nossa própria história tem um passado, dependendo, cada um tem a sua história, um passado que precisa ser reconstruído. Às vezes um passado onde aconteceu adultério na família, casamentos desfeitos, traições, arrogâncias, discórdias, escolhas erradas, falta de perdão, e etc, etc. Às vezes nós vemos uma família que pode ter acontecido tudo isso. E aí? Nós vamos reproduzir isso? Não. Em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos e devemos construir uma nova história. Amém? E o Senhor nos dá essa chance, graças a Deus. Então temos deuses do passado e os deuses de hoje. No presente, como eu falei, a influência do meio que vivemos. Vivemos hoje, irmãos, muitas coisas. Relativismo,
Hoje, para muita gente, tudo é relativo. Vivemos a falta de fé. Nunca se viveu tanto uma falta de fé como hoje. As pessoas querem explicar as coisas. Fé não se explica. Fé é crer no Senhor. Esfriamento espiritual. Quantas pessoas que caminhavam bem com o Senhor e hoje em dia já não caminham bem assim. Vemos muitas pessoas deixando de perseverar, de caminhar, e como isso é triste. Então vemos, irmãos, esfriamento espiritual. Vemos também, como já falei, a pornografia influenciando muitas pessoas, muitos lares. Vemos hoje a ideologia de gênero, onde as pessoas, essas pessoas que creem, acham que uma criança, ela não nasce macho e fêmea, ela aprende isso. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fez o homem e a mulher. Amém? Deus fez o homem e a mulher. Mas nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque esses deuses de hoje, essas influências, atingem a cabeça de muitas pessoas. E se eu não conhecer a palavra de Deus, eu fico duvidoso de tantas coisas. Enfraquecimento da família, irmãos. Esse é algo que nós temos visto hoje. A família muitas vezes enfraquecendo por tantas coisas, por essas influências desses deuses atuais que vêm atingindo a cada dia mais a família. Então, mais uma vez, irmãos, em Cristo precisamos romper essas influências do presente e precisamos caminhar diante do Senhor. Como já foi dito também, a família precisa romper com esses paradigmas do passado e do presente e continuar uma nova história em Cristo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Irmãos, tudo se fez novo, mas muitas vezes, irmãos, nós insistimos em trazer muitas coisas do passado ainda. Passou, irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, deixa passar, já passou. Amém? Não adianta ficar trazendo isso para agora. Deixa lá. Cristo já levou. E agora tudo é novo com o Senhor. Amém? Só esse Deus faz isso por nós, não é verdade? Só o Senhor é Deus, só Ele faz isso em nossas vidas. Tudo se fez novo, porque Ele é o Deus maravilhoso que cuida de nós. Então, queridos, nesta construção da nova etapa, em termos de família, o marido precisa assumir o seu lugar. O marido precisa assumir o seu lugar de sacerdote do lar. Quando o marido sai desse lugar que é dele e outra pessoa entra nesse lugar, é uma confusão terrível. Porque esse lugar tem que ser dele. A esposa precisa também ocupar o seu lugar de ajudadora do seu esposo. E que posição importante. O filho precisa assumir o seu lugar de filho e não de chefe da casa. Infelizmente, existem alguns lugares que o filho começa a querer ser o dono da casa, a mandar em casa. Ele tem que ser filho, e os pais são os pais. São detalhes importantes, irmãos, nessa reconstrução da nova etapa. Então é preciso viver acordos, respeito, retirando os deuses estranhos, escolhendo sempre servir ao Senhor. E o último ponto, irmãos, esse outro aspecto, não desfazer aliança com o Senhor. Vamos ver aí o versículo 24 e 25. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos,
e obedeceremos a sua voz. 25. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Irmãos, aliança é algo importantíssimo. E nós não podemos de forma alguma desfazer a aliança com Deus. Aliás, Deus é um Deus de aliança. O que é aliança, irmãos? Aliança é um pacto, é um acordo profundo, é um pacto que nós fazemos com o Senhor faz conosco. Não podemos desfazer a nossa aliança com Deus. Irmãos, é triste quando um ser humano faz uma aliança com o Senhor e depois na frente essa aliança é desfeita pelo homem, porque Deus deseja que jamais possamos desfazer essa aliança, esse pacto. Jamais. O povo de Israel quebrou, desfez a aliança com o Senhor, como eu já falei antes, do tempo dos juízes, se contaminando com os deuses estranhos e com isso sofrendo as consequências. Aliás, irmãos, todas as vezes que o povo de Deus, Israel, quebrou o pacto, a aliança com o Senhor, sofreu muito. Sofreu muito. Você pode ver na história de Israel isso aconteceu. Todas as vezes que o povo quebrou a aliança, quebrou o pacto, desobedeceu ao Senhor, o povo sofreu muito. Irmãos, nós somos assim também. Quando nós quebramos o nosso acordo com Deus, a nossa aliança com o Senhor, sofremos para o nosso próprio bem, para que possamos aprender, irmãos, que jamais podemos quebrar o nosso pacto com o Senhor. Jamais. Deus não aceita dividir você com outros deuses. Amém? Deus não aceita isso, Ele não aceita a metade. Às vezes nós queremos dar metade para o Senhor. Deus não quer metade, Ele quer você todo, você toda. Você pertence ao Senhor. Amém? Você pertence ao Senhor. E não pode de forma alguma dar a metade para Deus e a metade para outra coisa. Irmãos, vivemos dias que parece natural quebrar pactos, alianças, quebrar com Deus, com as pessoas, e muitas vezes esquecemos do nosso compromisso, da nossa aliança com o Senhor, como eu já falei. Vamos perdendo aos poucos a nossa comunhão com Deus. O foco do reino de Deus vai se perdendo. E muitas vezes, irmãos, é quebrada a aliança, o pacto com o Senhor. E interessante que o pacto, a aliança, não é quebrada em um dia ou em um mês. É um processo, irmãos. É um processo. Se nós não estivermos atentos, quando nós acordarmos, o pacto já está cortado. É vigilância mesmo. É vida com o Senhor. É vida com Deus, irmãos. Lembrando, irmãos, que aliança é muito mais do que um contrato ou um acordo. É para a vida toda. Deus, quando faz aliança conosco, é para a vida toda. Quando você casa com alguém que você ama, é para a vida toda. É uma aliança, é um pacto. Mas, como eu falei, vivemos dias, parece que quebrar pacto, aliança é algo comum. Muitas pessoas já casam pensando até em separar. Muitas pessoas vêm para Deus. Eu vou na igreja, se não der certo eu vou embora, eu saio da igreja. Então, irmãos, nunca vivemos momentos onde as pessoas quebram pactos de uma forma assustadora. Mas, irmãos, Deus é eterno, é um Deus de aliança,
não podemos quebrar este pacto. Encerrando, o versículo 15 nos diz: escolhei hoje a quem sirvais. Eu falei no início que nós estamos sempre fazendo escolhas. Falei também que hoje nós fizemos escolhas votando. Fizemos escolha vindo à igreja. A roupa que você colocou, lembra? Enfim, mas Josué alerta aqui o povo: escolher hoje a quem sirvais. Veja bem que ele não falou assim: escolher amanhã, quando você puder escolher, você escolhe. A decisão é agora. Escolher hoje a quem sirvais. Como eu falei, irmão, Josué sabia que existia em Israel corações divididos. Corações divididos, guardando no íntimo deuses estranhos. Irmão, se é uma coisa que Deus não aceita, é isso, como eu falei, um coração dividido. Deus deseja todo o nosso coração. Aliás, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite: como está o nosso coração diante do Senhor? Será que de fato nos rendemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma? Ou quem sabe nós estamos vivendo de uma forma diferenciada, ou seja, dividindo o nosso coração com Deus e com outras coisas? Irmãos, muitas coisas são lícitas. Viver é dom de Deus. Ter família é uma bênção, não é? Você poder sair daqui andando é uma bênção. Você tem suas pernas. Você pode chegar em casa, é uma bênção. Fazer aquele lanchinho gostoso, né? É uma bênção. Ter amigos, famílias. Quem sabe ter o seu carro, ter sua casa. Tudo isso é bênção de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que nada pode ocupar o lugar que é de Deus. Amém? Nada pode ocupar o lugar que é de Deus. E nós precisamos estar atentos. Como está o nosso coração? Então, queridos, esta noite é uma noite de decisão. Não podemos deixar para amanhã. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué chamou o povo e disse: olha, não pode mais deixar para amanhã. Postergar não. Escolhei hoje a quem sirvais. Nós achamos às vezes que é só em questão de imagens. Irmãos, como eu falei antes, não é só a imagem feita por mão do homem, isso também, mas tem outros deuses estranhos que ocupam muitas vezes os nossos corações e as nossas vidas. Mas diz o versículo: escolhi hoje. E mais uma vez eu peço ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos ajude a buscar coragem, olha só, a buscar coragem para decidir se vamos servir o Senhor hoje, lançando fora os deuses estranhos, ou se vamos continuar com a nossa vidinha de sempre. Mas o Senhor nos chamou para uma vida nova. Amém? O Senhor nos chamou para uma vida nova, uma vida com Ele. Irmãos, como eu falei antes, graças a Deus que o Senhor nos dá essa oportunidade de recomeçar, de reconstruir a nossa vida na presença dEle. Amém? Vamos orar? Se você puder, vamos ficar aqui nesse momento? Vamos orar agora, irmãos. Apresente ao Senhor agora o seu coração. Peça ao Senhor que ajude. Eu também estou nesse dia orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que Ele me ajude a perceber se tem algum Deus estranho ou alguns deuses estranhos ocupando o meu coração, a minha mente, a minha vida. Eu gostaria que você fizesse também essa oração. Senhor, me mostra, Senhor, se eu não tenho percebido, se alguma coisa tem ocupado o seu lugar na minha vida, Senhor. Fale com Deus agora, feche seus olhos, abre os seus lábios e fale com o Senhor da sua vida. Senhor, em nome de Jesus,
Nós louvamos por essa noite, Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, nos dê coragem, Senhor, para recomeçar uma vida nova contigo. Que nós possamos escolher nessa noite em servir ao Senhor e dizer, como Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era uma decisão, Senhor. Muito obrigado por isso. Nos ajude, Senhor, a escolher andar contigo. Nos ajude a andar na sua presença. Nos ajude, Senhor, a lançar fora tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que venha, Senhor, impedir a nossa comunhão contigo. Perdoa o nosso pecado nessa noite. Vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, nos ajude a viver uma vida nova contigo. Não permita, Senhor, que possamos viver a mesma vida de antes, mas o Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem uma vida nova para nós, de gozo, alegria, de prazer na sua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, para que não venhamos, Senhor, nos contentar, Senhor, com uma poeirinha, Senhor, de vento, de água, conta-gotas, mas que o Senhor possa jorrar águas no nosso mente, no nosso coração, no nosso ser, e que possamos adorar ao Senhor, e que possamos contemplar o Senhor, que possamos adorar ao Senhor, amar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que possamos, Senhor, ouvir a tua voz e fazer segundo o teu querer. Renova nossas forças, Senhor, renova nossos corações e nos ajude a prosseguir, Senhor, nos ajude a avançar na força do Senhor, na graça de Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal, abençoa o Brasil, Senhor, abençoa a nossa nação, que a mão do Senhor seja estendida sobre essa nação. Perdoa os pecados dessa nação, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, nessa etapa, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos do mal, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e nos ajude a estar diante de Ti. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, Senhor. Te bendizemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra e vamos estar juntos, amém? Nessa terça-feira.